Não importa qual seja a época, na música pop mainstream sempre vão surgir aqueles nomes dos lugares mais improváveis que o público de cada momento está acostumado e causar um verdadeiro frisson a nível mundial. Nos anos 60 a gente teve os Beatles trazendo o que veio a ser conhecido como a invasão britânica na América. Nos anos 80, o ritmo da lambada conquistou os 4 cantos do globo com o hit Chorando Se Foi. No início dos anos 2000, a dupla russa Tatu virou pop de cabeça para baixo com sucessos como All the Things She Said e All About Us, e não muito diferente nos dias de hoje, o K-pop é a grande sensação do momento. Cada um tem as suas características, aconteceram e deixaram a sua marca de diferentes formas, mas algo em comum entre todos eles foi o fato de abrir os olhos do público quanto a que nem tudo só acontece dentro da bolha que a gente já está acostumado. Considerada por muitos como a maior banda pop alemã da história, o ano era 2007 quando Tokyo Hotel se tornou uma febre global e conquistou fãs pelo mundo inteiro. A memória fotográfica da banda é certamente bem clara, até para quem nem acompanhava os lançamentos deles, mas chegando em 2020, por onde eles andam? O que cada um anda fazendo? A banda ainda continua em atividade? Ou já se separaram e os integrantes jogaram shade um pro outro aí na mídia? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e hoje é o dia da gente falar de um dos maiores ídolos teens ali do final dos anos 2000, a banda Tokyo Hotel. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vocês pediram para variar mais os temas, trazer nomes um pouco de fora dessa bolha do pop, R&B, K-pop, que é o que geralmente a gente mais fala por aqui, né? Então, vamos lá! Pra gente chegar em 2020, primeiro a gente tem que voltar lá em 2001, quando os irmãos Colucci, com apenas 10 anos de idade na época, formaram uma pequena banda chamada The Black Question Mark, onde eles se apresentavam em pequenos eventos da cidade natal deles, Magdeburg. Já vou frisar que nesse vídeo a gente vai falar algumas palavras e expressões em alemão, então a pronúncia pode ficar aí um pouquinho sofrida, mas para ajudar eu vou colocar aqui na tela as palavras, cada uma delas, pra gente não ficar tão perdido assim. Mas bom, foi em uma das apresentações da banda que os gêmeos conheceram outros dois guris ali da mesma faixa etária deles, o Gustav Schaffer e o George Listening, e como na época eles não tinham nem baterista e nem baixista, juntou ali todo mundo e o que era uma dupla virou um quarteto. Agora com 4 membros, a banda passou a se chamar Devilish, mas como tudo ainda era bem informal, vamos dizer assim, na época cada um devia ter por volta de 13, 15 anos, o Bill participou sozinho de uma competição de canto na TV local da Alemanha, e apesar dele ter sido eliminado nas quartas de final, foi ali o pontapé para que as coisas começassem a acontecer de verdade. Após a participação no programa, o produtor Peter Hoffman da Sony Music foi até a cidade do Bill conversar com ele, mas só foi ele ver uma performance do Bill com os outros integrantes da banda que o contrato para os 4 já estava na mesa. Isso já era ali por volta de 2003, e já sobre a tutória da Sony foi que veio a sugestão para eles mudarem o nome da banda para algo mais simples de se pronunciar fora da Alemanha. Tóquio já era uma cidade que os meninos já tinham um grande fascínio, hotéis já era meio que a segunda casa deles, somou um e outro, e tinha-se ali um nome de forte impacto, simples de se pronunciar em qualquer lugar do mundo, e agora só faltava finalizar o material de lançamento. Por cerca de quase um ano, os meninos ficaram ali tendo treinamentos para aperfeiçoar os skills com instrumentos, compor demos e etc. E no fim das contas, o nome Devilish, o antigo nome da banda, acabou sendo aproveitado para o título do álbum de estreia deles. Nem tudo saiu como esperado, e quando todas as demos já estavam gravadas, a Sony Music da Alemanha optou por cancelar o projeto e encerrou o contrato com eles antes mesmo que qualquer coisa fosse lançada. Mas quando uma porta se fechou, não demorou muito para que outra se abrisse. Em 2005, o Tokyo Hotel assinou um contrato de 10 anos com a Universal Music, e como grande parte do repertório deles já estava pronta, das coisas que eles criaram ainda na Sony Music, foi ali só uma questão de semanas para finalizar o que ainda precisava, e quando o primeiro single deles foi lançado, eles já eram um sucesso. A versão em alemão de Monsoon, vou ficar falando assim para não ficar correndo risco de toda hora tá errando no alemão, tá? Ela precisou de apenas 2 semanas para chegar ao primeiro lugar nos charts do país, e o burburinho internacional também já era grande. O debut álbum da banda contou ainda com os singles Scream, que chegou ao 5º lugar na parada alemã, além de The Last Day e Rescue Me, que novamente foram o primeiro lugar, e quando o disco chegou ao mercado em setembro de 2015, foram mais de 300 mil cópias vendidas apenas na Alemanha. Uma curiosidade é que a princípio tudo foi lançado apenas na língua nativa deles. Já a gente chega lá, mas levou aí um tempinho para que as versões em inglês das músicas fossem liberadas, mas mesmo assim o alcance internacional deles já era tão grande que o disco de estreia deles atingiu 1,5 milhão de cópias mundialmente, mostrando aí que a maior parte das vendas do Scream acabou vindo de fora da Alemanha.
Com a banda inteira ali já na casa dos 18 anos, 2007 começou de forma explosiva com o lançamento do que, para muita gente aí talvez tenha sido o primeiro contato com o Tokyo Hotel, o single Ready, Set, Go, que aqui no Brasil eu lembro que era só colocar na MTV, TVZ, algum programa de clipe, que era questão assim de 15, 30 minutos que ele ia aparecer na programação. A versão em alemão da música foi o primeiro single do segundo álbum de estúdio da banda, lançado em fevereiro de 2007, mas a versão em inglês da música só foi oficialmente lançada como single em outros territórios no segundo semestre do mesmo ano. Diferente do que muitos possam pensar, essa expansão de público que a banda foi conquistando mundialmente não foi exatamente algo planejado nem por eles, nem pela gravadora, foi tudo de forma muito orgânica, mas como estava acontecendo de forma cada vez maior, tinha chegado a hora de atender essa demanda. Reunindo as principais músicas dos dois primeiros álbuns, em junho de 2007 chegava ao mercado o disc Scream, escancarando de vez as portas do mundo para o Tokyo Hotel. Era inegável que a fanbase internacional deles já era muito grande, mas naquela época ainda era muito mais fácil você chegar em outros mercados com um repertório em inglês, pois, querendo ou não, ainda era o mais acessível, era o que as rádios tocavam. O disco se comprovou um grande sucesso e transformou 2007 em um ano chave na carreira do Tokyo Hotel. Em julho daquele ano, a banda se apresentou para mais de 500 mil pessoas em um concerto na Torre Eiffel. Foi também o ano em que eles receberam as primeiras indicações no EMAs, onde eles também se apresentaram com Monsoon, e o desdobramento desse lançamento foi gradativamente rendendo mais e mais frutos com o decorrer do tempo, a ponto de que no VMAs de 2018, na MTV americana, eles venceram o prêmio de Artista Revelação em uma categoria onde concorriam George Sparks, Miley Cyrus, Katy Perry e Taylor Swift. Talvez nem todo mundo que esteja vendo esse vídeo conheça a banda ou tenha acompanhado quem eram os tops da música naquela época, mas eu acho que só por esse exemplo já deu para perceber o quão popular eles eram naquela época. Sem mais fronteiras a ser rompidas, em 2009 a banda lançou um novo álbum de estúdio e pela primeira vez na carreira deles, o Humanoid foi simultaneamente lançado em inglês e alemão. Liderado pelo hit single Automatic, algo que a gente ainda não falou por aqui, mas que talvez tenha chegado a hora, é o quão grandiosos os clipes do Tokyo Hotel eram. Tipo, Automatic mesmo, parece até um trailer de Transformers de tão produzido que era. Aqui a gente tá falando mais da trajetória, das conquistas e tals, mas além do look da banda em si, que por si só já destacava eles no meio da multidão, a mídia visual que eles produziam também era muito acima da média do que se costumava ver na época. Vale pontuar que foi com a turnê que promoveu o Humanoid que eles vieram pela primeira vez ao Brasil, onde fizeram uma única apresentação em São Paulo no dia 23 de novembro de 2010. Fãs de todas as partes do país se moveram para ir ao show, chegando ao conhecimento do Bill o caso de uma fã que viajou por 30 horas de ônibus só para ver a apresentação. Tudo bem que nesse caso é algo até normal de fã, né, e que só mostra o carinho que ela tinha por eles, mas como em quase todo caso de fenômeno pop com um público jovem, a vida pessoal deles foi ficando cada vez mais nula à medida com que o sucesso ia aumentando. Quem aí é fã de algum idol de K-pop já deve estar familiarizado com o termo sasaeng, mas mesmo o Tokyo Hotel vindo de um mercado com uma dinâmica bem diferente, esses fãs obsessivos meio que existem em todo lugar. E olha, antes fosse só obsessivo do tipo madrugar pra ver um lançamento na hora que sai, ir pra aeroporto, porta de hotel e tals, mas aqui a gente tá falando de gente que consegue emprego em telemarketing pra saber qual voo eles vão pegar e comprar passagem no mesmo, quebrar a janela de hotel pra tentar entrar à força, entre vários outros. Eu não sei se vocês contaram, mas bem rápido e de forma bem resumida a gente já passou aqui pela primeira década da carreira deles, da formação em 2001 até a turnê mundial em 2010, mas além do glamour e do reconhecimento mundial, tudo isso também fazia aí parte do dia a dia deles. Imagina aí o que é você passar 10 anos da sua vida engatando um trabalho no outro, sem descanso e sem poder tirar um diazinho sequer de folga para dar uma volta no parque. Pois bem, foi no ápice do sucesso mundial que a banda Tokyo Hotel fez uma pausa de 5 anos e só em 2014 que eles retornaram com um novo trabalho. Se muita coisa muda em 5 anos no mercado da música, pensa aí que em 2015 o BTS ainda não era um artista de alcance global e nem mesmo o reggaeton ainda tinha explodido a bolha das paradas mundiais, e olha hoje em 2020 qual é o cenário que a gente tem. Entre 2009 e 2014, além de muita coisa ter acontecido e andado, o próprio Tokyo Hotel retornou com toda uma nova identidade, tanto visual quanto sonora e até mesmo linguística. Lançado em outubro de 2014, o Kings of Suburbia foi o primeiro álbum da banda gravado apenas em inglês, não teve uma versão em alemão. Foi um disco onde eles saltaram do rock alternativo pro pop. É um álbum com bastante referência aos anos 80 e synth pop. E pra quem não era fã e só acompanhava quando eles apareciam na mídia,
foi aquele choque quando perceberam que eles saíram de Automatic pra Run Run Run. Tô aqui falando dos primeiros singles porque geralmente é o que alcança mais pessoas. Os dias de fenômeno adolescente tinham ficado pra trás, com todo mundo já adulto, a banda já estava em um outro momento de vida, e todas essas mudanças meio que vieram de uma escolha consciente, e apesar daquele impacto que eles causavam na mídia já não ser mais o mesmo, foi um momento em que eles cativaram de vez uma fanbase que certamente vai acompanhar eles aí pro resto da vida. Talvez seja aí essa maior diferença entre um ídolo e um hitmaker. Com a turnê que promoveu esse álbum, eles vieram novamente ao Brasil, e em uma entrevista sobre a relação da banda com os fãs nesse novo momento, o Bill falou: "Nossos fãs realmente se juntaram, fizeram amizades, viraram famílias, e isso é tão lindo. É tudo o que você quer como músico, sabe? Unir as pessoas, países e gêneros que compartilham o mesmo amor por uma banda, pela música. Eu amo que nos nossos shows também podemos ver várias pessoas diferentes se juntando com o propósito de se divertir com as músicas. É provavelmente a minha parte favorita de tudo." Após encerrar o contrato com a Universal, em paralelo com a produção do 5º álbum de estúdio, cada um teve ali um tempinho para focar em seus próprios objetivos pessoais. Enquanto os irmãos Colucci se mudaram para Los Angeles e engataram alguns projetos solos e em dupla, George e Gustav voltaram para a cidade natal deles no interior da Alemanha, e apesar de algumas coisas serem feitas à distância, para a gravação de qualquer coisa do Tokyo Hotel, todo mundo se reunia novamente. Em 2017, a banda lançou seu até então mais recente álbum, intitulado Dream Machine, o primeiro de ponta a ponta, escrito e produzido apenas por eles, onde aqueles caíram ainda mais de cabeça nessa sonoridade mais atmosférica, dançante e eletrônica. E chegando nesse ponto, eu imagino que alguns podem até se perguntar: tá, mas nunca teve aí uma polêmica, algum desentendimento sério, troca de membros, disband, alguma coisa que eu pudesse usar aí como clickbait no título? E bom, por incrível que pareça, não. O destaque que inevitavelmente o Bill conquistou nunca foi um problema para os demais integrantes. Chega até a ser um pouco raro, né, o caso de um fenômeno teen que tenha passado dos seus anos áureos sem uma controvérsia, uma polêmica, algum desafeto. Mas no caso deles, até hoje, o Tokyo Hotel se nomeia como uma família. E que, como em toda família, vez ou outra pode rolar ali algum desentendimento, mas que logo passa. Nem mesmo em questão de gravadora, algo muito alarmante a se destacar, pois, apesar de, obviamente, hoje em dia eles terem muito mais liberdade criativa, em um documentário de 2017 que eles lançaram, o Tom ressaltou que eles nunca foram forçados a nada na época da Universal, seja por parte da gravadora ou de empresários. Claro que com a grande empresa por trás, sempre vai ter ali um palpite ou uma escolha que parte diretamente dela, mas nesse documentário o Tom ressaltou que tudo que a gente viu do Tokyo Hotel ao longo de todas as fases que eles apresentaram, sempre teve a visão deles ali à frente de cada trabalho. Eu imagino que isso possa até ser uma surpresa para alguns pelo fato de ser algo raro nessa indústria, né? Mas com exceção dos fãs obcecados, nada de muito grave marcou aí a trajetória deles. E o que eles andam fazendo atualmente? Os irmãos Colucci têm fechado vários programas na TV local alemã. O Bill, por exemplo, é jurado no reality Queens of Drag ao lado da Conchita Wurst e Heidi Klum. Falando nela, o irmão do Bill, o Tom no caso, né, se casou com ela em agosto do ano passado, família aí crescendo, e o resto da turma, pelo que se sabe, tanto Gustav quanto George moram discretamente em Magdeburg e levam uma vida comum quando a banda não está em atividade, o que não chega a ser algo tão frequente assim. Antes do isolamento social, a banda chegou a anunciar que estava trabalhando em um novo disco, um single bem legal e, aliás, com a vibe bem o que o The Weeknd está fazendo aí atualmente, chamado Shantou, saiu no final do ano passado, mas hoje em dia, né, só Deus sabe quando é que vai sair. Uma estratégia da banda era iniciar a turnê do disco antes mesmo dele ser lançado. A Melancholic Paradise Tour teve início no ano passado, com um show em Londres, e as novas músicas já faziam parte da setlist. Um show aqui no Brasil até chegou a ser marcado para o dia 22 de março, mas como a gente sabe, né, acabou não rolando. Ninguém vai ficar no topo a vida inteira, e não é porque a sua música não tá mais nas paradas de sucesso que as coisas deram errado. Balanceando a vida artística com a pessoal, sem que uma sacrifique a outra, esse talvez seja aí o melhor momento para os integrantes do Tokyo Hotel. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!